Fala pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, o Padre Fábio Marinho explica um pouco da vida e vivência do Santo Agostinho. Vamos ver o que ele disse neste vídeo. Meus queridos, com grande alegria e com muita devoção, eu hoje inicio com vocês essa caminhada sobre a vida de Santo Agostinho, que não é apenas uma jornada meramente acadêmica, né? Mas é um mergulho no coração e na mente de um dos maiores mestres do pensamento cristão, que é Santo Agostinho de Hipona. E como agostiniano de alma, de vocação, formado em filosofia no Instituto Agostiniano de Filosofia na cidade de Franca, especialista em Santo Agostinho ou agostinianologia pelos Centros de Estudos Agostinianos de São Paulo, na Vila Mariana. Eu me sinto profundamente honrado em partilhar com vocês um pouco da vida, das lutas e das intuições geniais desse homem que, com lágrimas nos olhos e inteligência no peito, ajudou a moldar os pilares da teologia, da filosofia e da espiritualidade cristã. Eu estou aqui tentando achar um foco melhor para olhar, a câmera está aqui, mas eu quero que vocês vejam aqui atrás a Basílica de São Pedro. Aqui atrás é a Basílica de São Pedro. Eu estou numa terraça que eu costumo vir jantar aqui no Vaticano. Enfim, essas nossas aulas, né, que nós vamos fazer aqui, nasceram dessa paixão, tanto minha quanto de vocês, de fortalecer ainda mais nesse tempo em que a igreja é guiada por um papa que carrega o mesmo carisma agostiniano. E surgiu essa curiosidade de vocês, né, para saber mais sobre Santo Agostinho. Então, um tempo providencial para nós redescobrirmos as confissões da alma, os clamores pela verdade e os passos daquele que ousou escrever. Imagina só, no século IV, fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Sendo que vocês verem a figura de um coração com fogo por cima, é o coração inquieto de Santo Agostinho. No brasão do Papa, ele manteve este coração com o fogo, que é o coração agostiniano, coração inquieto em busca da verdade. Então, é o grande símbolo agostiniano. Eu gostaria que vocês estivessem preparados para esse encontro com Santo Agostinho, não como uma imagem, uma estátua sobre os altares, mas como um cristão, como cada um de nós que reza, que sente, que erra, que pensa e busca, como eu e você. E vamos caminhar entre as suas obras, as suas dores, os seus encantamentos, descobrir o quanto a sua herança permanece viva, atual e também revolucionária. Então sejam bem-vindos, meus queridos, aqui no canal, para falarmos sobre Santo Agostinho, o quanto ele nos ensina a pensar com profundidade, a amar com inteligência e a viver com intensidade. Não quero ficar na frente da Basílica, não quero tampar vocês, então vou fazer assim, tá bom? Primeiramente, a gente tem que saber quem foi Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, no dia 13 de novembro do ano de 354. Na época, o norte da África não era considerado continente africano. O norte da África, principalmente a região que está abaixo da Península Ibérica, fazia parte da Europa. E aquilo que nós chamamos de mar Mediterrâneo era apenas um lago entre o continente europeu e o continente africano. Se vocês pegarem no mapa, vocês vão ver isso, né? A cidade onde Santo Agostinho nasceu, Tagaste, ficava na província de Numídia, que hoje é a Argélia. Então, se vocês olharem o mapa, vocês vão perceber, não existia continente africano. Quem povoava o norte da África eram cidadãos romanos. O Império Romano dominava o norte da África e o braço do mar Mediterrâneo entre a Europa e a África formava um grande mar que era chamado de lago, o Lago Romano. Então, depois vocês vão ver aí no mapa, tá bom? O lago, o braço do Mediterrâneo entre a Europa e a África, e o norte da África, que era... Eu vou até mandar o mapa para vocês, acho que tem como colocar esse mapa aqui na aula. Vou mandar um mapa para vocês verem como que era o Império Romano do Ocidente.
Então, algumas questões de Santo Agostinho era negro, Santo Agostinho, por ser africano, era negro. Nessa época, não se tinha explorado ainda o interior da África, do continente africano. Então, quem habitava a orla da África eram cidadãos romanos. Então, se eram negros, provavelmente não, né? Provavelmente não, porque nós não tínhamos ainda encontrado a África como continente, nem existia esse nome África para a época. O que existia era Império Romano do Ocidente e essa parte que era a parte guardada de lá, do Mediterrâneo, né? Então, é uma questão que muita gente fala, Santo Agostinho era preto? Não, Santo Agostinho provavelmente não era preto, porque ele era cidadão romano. E aquela época, no continente africano, todas as pessoas eram romanas, ali no norte da África, tá bom? Então, Santo Agostinho é uma das figuras mais influentes da história da sociedade, não só da igreja, mas é do pensamento do Ocidente. Ele é filho de uma mulher chamada Mônica, que era uma cristã muito fervorosa, que se tornou santa, Santa Mônica. Era cristã, né? Nós estamos falando de um período início do século IV, quando o cristianismo ainda era perseguido pelo Império Romano, tá? Então, ser cristão nessa época era sinal de estar pronto para morrer em defesa da fé. Mônica era batizada, estava pronta para morrer. Já o pai de Santo Agostinho não quis batizar, era um pagão. Ele só converte na hora da morte, porque era próprio da época. As pessoas não batizavam com medo de serem perseguidas pelo Império. Santo Agostinho cresceu entre os valores deste mundo greco-romano, essa cultura, essa filosofia greco-romana, tudo voltado para a ideia greco-romana. E também pelos apelos espirituais do cristianismo, que na época era a religião que estava mais chamando a atenção do Império. Então, ainda muito jovem, Santo Agostinho demonstrou uma notável inteligência e uma inquietação, olha o coração pegando fogo, existencial, que o levaria a buscar respostas nos mais variados caminhos filosóficos e espirituais que tinham na época. Ele estudou retórica na cidade de Cartago, ele mergulhou nos escritos de Cícero, o filósofo, ele flertou com o maniqueísmo, que inclusive é uma heresia. O maniqueísmo é uma heresia. E Santo Agostinho flertou com o maniqueísmo durante quase uma década. Ele passou pela escola de cética da filosofia acadêmica até que o seu coração em chamas encontrou refúgio, sossego não, refúgio definitivo na fé católica, quando ele se converte. A sua conversão é uma das mais famosas da história da espiritualidade cristã. Ela se deu na cidade de Milão, no ano de 386, sob a influência decisiva do bispo de Milão, que se chamava Ambrósio, cujos sermões e interpretação alegórica das escrituras tocaram profundamente o coração e a razão de Santo Agostinho. Num momento de profunda angústia, Santo Agostinho teria ouvido uma voz de uma criança que dizia em latim, "Tolle lege", significa toma e lê. E ao abrir a escritura, a Sagrada Escritura, ele se deparou com a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 13 a 14, que interpretou como um chamado divino. E então ele procurou Ambrósio em Milão, porque ele era professor da Universidade de Milão, um catedrático. E Milão, nessa época, dividia a autoridade da capital romana. Milão foi capital do Império Romano também. Então, na noite da Páscoa, porque os batismos na igreja primitiva só eram realizados uma vez por ano, na noite da Vigília Pascal, no Sábado Santo. Então, no Sábado Santo, na Vigília Pascal do dia 24 para o dia 25 de abril do ano de 387, Santo Agostinho foi batizado na Catedral de Milão. Não existia catedral na época, né? Existia a sede do bispo, porque o cristianismo estava começando a ganhar uma forma institucional. Então, Santo Agostinho, só recordando as datas, para a gente não se perder, tá bom? Ele nasceu 13 de novembro de 354. Foi batizado no dia 24 de abril
de 387. Muito bem, depois que ele terminou o batismo em Milão, que Ambrósio batizou, ele retornou para o Império Romano da África, ali o norte da África, e lá o povo, pela intelectualidade de Agostinho, por ser muito inteligente, por ter uma retórica fantástica, por ser um filósofo que tinha inclusive se inspirado em Platão, o povo aclamou Santo Agostinho como sacerdote e em 391 ele foi considerado padre, presbítero. E no ano de 395 ele foi aclamado bispo em Hipona. Naquela época, a eleição dos bispos era feita de maneira popular. O povo escolhia quem eles queriam de bispo. E então, Santo Agostinho foi aclamado pela comunidade católica cristã de Hipona como bispo da cidade. Naquela época, o povo escolhia, dentre os cristãos mais piedosos, mais inteligentes, quem eles queriam como bispo. E ele vai viver, né, nessa função de bispo até o dia da sua morte, que vai acontecer no dia 28 de agosto do ano de 430. Ele estava com 75 anos e foi durante a invasão dos bárbaros germânicos, os vândalos, que eram um povo, tá? A palavra vândalo designa um povo germânico. Os vândalos, que foram os povos do norte, dos nórdicos, invadiram essa província romana, onde ficava Hipona, no ano de 430. E durante a invasão dos vândalos, Santo Agostinho morreu de idade, tá? Essa época, viver tanto tempo, 75 anos, era muita coisa. E hoje, 75 anos é a idade para um bispo aposentar. Né? Se aposenta aos 75 anos de idade, o bispo. Santo Agostinho morreu com 75. Então, como escritor, Santo Agostinho é prolífico. O que significa? São mais de 5 milhões de palavras preservadas entre sermões, tratados, comentários e cartas. Entre as suas obras mais conhecidas estão as Confissões, que foram escritas entre o ano de 397 e o ano de 400, onde ele escreve a sua autobiografia espiritual, considerada a primeira do gênero literário do Ocidente. Ele vai escrever a grande obra que separa o período da Igreja na filosofia e na teologia, chamada de Idade Primitiva e Início da Idade Média. É esta obra de Santo Agostinho, chamada A Cidade de Deus, que vai dividir. Antes da obra é Igreja Antiga. Depois da obra de Santo Agostinho, inicia-se a Igreja da Idade Média. E essa Cidade de Deus, esse livro, é uma resposta à crise da queda de Roma, que nesse momento articula uma teologia da história, né, entre a cidade de Deus e a cidade terrena, a Jerusalém Celeste e a Jerusalém da Terra. E esse livro é um divisor de águas na vida de Agostinho e na vida da igreja. Graças a essa obra, a Cidade de Deus, nós tivemos a ruptura com a Idade Antiga e iniciamos um pensamento filosófico que vai gerar a filosofia e a teologia da Idade Média. Luigi, mi puoi entrare in altro? Grazie, caro. E depois nós vamos ter também uma outra obra muito importante de Santo Agostinho chamada A Trindade, ou sobre a Trindade, De Trinitate, que é um tratado profundíssimo de teologia e filosofia sobre o mistério desse Deus que é uno e trino. Um outro livro fantástico de Santo Agostinho chama-se O Livre Arbítrio, onde ele escreve sobre a doutrina cristã, as retratações e entre tantas outras obras que nós vamos ter de Agostinho. Nesse período todo, Santo Agostinho combateu diversas heresias no seu tempo, porque a fé da igreja estava nascendo neste período, século III, século IV. Ainda não tinha uma doutrina estabelecida. O Concílio de Nicéia tinha acabado de acontecer no ano de 325. Foi o primeiro concílio, a primeira vez que os bispos se reuniram para tratar sobre a dogmática, os dogmas da igreja, para evitar heresias. E Santo Agostinho foi um grande
combatente dessas heresias do seu tempo, como, por exemplo, o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo. Falei devagar porque vocês podem pesquisar sobre essas três heresias. E Santo Agostinho, deste modo, ao combater essas heresias cristãs, ele vai moldar a doutrina católica sobre os temas como a teologia da graça, o pecado original, a liberdade humana e a predestinação. Muito bem. Doutor da Igreja é o título de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja e fundador de uma ordem religiosa. Ele é considerado o doutor da graça. A sua influência vai ultrapassar os muros da fé cristã, sendo reconhecido como um pilar da filosofia medieval, um pilar do pensamento ocidental e da espiritualidade interior. Santo Agostinho morreu enquanto os bárbaros germânicos tomavam a cidade, mas a sua obra permaneceu viva como uma luz que atravessa os séculos e continua a formar os corações inquietos, mentes e consciência. O seu lema pessoal é: ama e faz o que quiseres. Isso ecoa até hoje como síntese do verdadeiro amor cristão enraizado na verdade. Ama e faz o que quiseres, porque tudo o que fizeres será feito com amor. Então, ame. Agora, por que Santo Agostinho fala até hoje, depois de tantos séculos, ao coração do homem moderno? Porque antes dele ser um bispo, um doutor da igreja, um filósofo, Agostinho foi um homem de carne e osso que buscou sentido. Um homem inquieto, dilacerado entre o desejo e o dever, entre o prazer e a verdade, entre o ego, o eu e Deus. Ele viveu na carne as grandes tensões que ainda hoje nos assombram. Sabe o que preocupava Agostinho? Questão de identidade. Ele não sabia quem ele era e sempre buscava. A questão da liberdade, a questão do afeto, o medo da culpa, a questão da fé, da ambição, da solidão. Olha como que os problemas de Agostinho são tão atuais para o nosso tempo. Parece que está falando com a gente. Então, Agostinho ele não oferece respostas fáceis. Ele nos apresenta uma alma nua diante de Deus e da existência. Quando vocês lerem as Confissões, que eu já pedi para vocês lerem, que talvez seja a obra mais simbólica e intimista da tradição cristã, vocês vão ouvir alguém que diz o que muitos ainda não ousaram dizer. Santo Agostinho, no capítulo 10 das Confissões, ele tem uma frase dizendo o seguinte: tornei-me um grande enigma para mim mesmo. Quem hoje não se sente assim? Eu sou um enigma para mim mesmo. Santo Agostinho vai dizer isso. Nós vivemos num mundo fragmentado, hiperconectado e ao mesmo tempo carente de sentido. Nós perdemos as referências do alto e muitas vezes tentamos preencher o vazio com consumos excessivos, distrações ou performances. A gente tem que ocupar a agenda sempre muito povoada para preencher nossos vazios. Mas Santo Agostinho nos recomenda e nos recorda que o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Deus. E isso é um eco profundo que vai atravessar as gerações. Imagina, ele disse isso no século V, nós estamos no século XXI e as frases dele são tão modernas. Ele fala ao homem moderno. Primeiro porque ele não tem medo de reconhecer as suas contradições. Santo Agostinho foi hedonista, orgulhoso, sedento de glória, reconhecimento, mas também chorou, converteu, buscou a verdade com paixão. Ele uniu fé e razão. Santo Agostinho mostra que não há oposição entre pensar e crer, entre estudar e rezar. A sua teologia é pensada e a sua filosofia é feita de joelhos, rezada. Ele humaniza a santidade. E a sua santidade é possível, real, feita de tropeços e recomeços. Ele é um santo que errou muito antes de se entregar totalmente. Santo Agostinho fala com beleza, sua escrita é poética, rica, encantadora. Ele não apenas ensina, ele encanta. Ele aponta um caminho interior em vez de soluções externas.
Ele propõe uma volta à intimidade. E ele tem uma frase linda que diz o seguinte: não queira sair de ti, volta ao teu interior. No homem interior é onde habita a verdade. Isso é lindo, né? Em tempos em que a crise de identidade, a crise de espiritualidade superficial, a busca pelas coisas, a busca vazia por aprovação o tempo todo, essa busca de ser aceito o tempo todo. Santo Agostinho nos convida nesse tempo a mergulhar na intimidade. Santo Agostinho não quis fãs, ele quer buscadores. Ele não nos oferece um moralismo, mas um encontro com Deus e conosco. Por isso, sim, Agostinho ainda fala, e talvez nunca tenha falado tão alto ao coração do homem moderno. E vou encerrar essa primeira conversa que nós vamos ter com essa introdução geral e recordo a vocês e peço que continuem lendo as Confissões de Santo Agostinho. É a partir dela que nós vamos conhecê-lo melhor. Bom, para isso eu vou deixar duas frases para vocês meditarem. O lema agostiniano: fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. É o coração com a chama de fogo e a busca incessante pela verdade. Por isso o símbolo agostiniano é o coração com o fogo. Esse coração ele vai estar colocado em cima de um livro, que o livro é a escritura que simboliza a verdade. Grazie, Luigi. Tô tomando um Aperol, porque não tem nada mais italiano no mundo do que Aperol. E pizza. A vocês o meu beijo, meu carinho e aproveitem, tá bom? Ah, a segunda frase. Ama e faz o que quiseres. Um beijo e até a próxima. E aí, pessoas lindas, o que vocês acharam do vídeo? Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e o seu comentário e até o próximo vídeo.